Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Turma Processo do Trabalho, turma de Processo do Trabalho. Aula 12, certo? Hoje, pega, aula 12. Vamos concluir nosso assuntozinho aqui. A gente terminou falando sobre o iniciozinho da contestação, ou seja, a sua primeira parte, né, não tirando a importância, mas sua primeira parte, a parte mais importante aí, né, que é a defesa contra o processo. A gente falou das preliminares, tá? O que é que pode ser alegado e tal, artigo 337 e diante. E agora? Agora a gente vai falar das outras duas partes que eu tenho aí, o que eu posso alegar na contestação. Então agora eu já vou pro mérito, quase. Entre a preliminar e o mérito, eu tenho um negocinho chamado prejudicial de mérito. Entre a preliminar e o mérito, eu vou ter um negocinho chamado prejudicial de mérito, tá? Então, é uma alegação que o reclamado tem por obrigação fazer, que vai impedir a apreciação do mérito, tá? Ou que ao menos vai lhe dar uma condenação mais suave, financeiramente falando, tá? Vai lhe dar uma condenação suave, financeiramente falando. E o que é isso, Tiago? O que é que ele vai alegar em preliminar de mérito? O que é que ele pode, ou em prejudicial de mérito? Em prejudicial de mérito, o reclamado ele vai alegar a prescrição e a decadência. Tá? Em prejudicial de mérito, o reclamado ele vai alegar a prescrição e a decadência. Prescrição e decadência, gente, viu? Prescrição e decadência vão ser alegados aí na prejudicial de mérito. Então, sua segunda parte da contestação é observar o prazo prescricional e observar a decadência, se foi o caso. A questão da decadência tem poucos prazos para serem alegados no processo do trabalho, tá? O mais importante, o que a gente mais trabalha é o prazo de 30 dias para que a empresa entre com uma ação de inquérito de apuração de falta grave. Ela suspende o empregado e ela tem 30 dias de prazo decadencial para entrar com o inquérito, aquele empregado que é estável. Se ela não entrar durante esse prazo de 30 dias, decaiu. Aí você já pode alegar em prejudicial de mérito na sua contestação. E os prazos prescricionais, Tiago? Bom, aí a gente volta um pouquinho lá para Direito do Trabalho 2 e vai entender como é que se dá o prazo prescricional, ou seja, qual o prazo prescricional na Justiça do Trabalho, como prescreve a ação na Justiça do Trabalho. A gente vai ter duas hipóteses de prescrição que devem ser observadas quanto a seu prazo, tá? Se estão presentes ou não. Uma é a chamada prescrição extintiva, né? A prescrição extintiva, essa daí vai acabar com a ação de uma hora só, né? Que é a prescrição bienal, né? Prescrição extintiva ou também chamada prescrição bienal. Tá? Então, a parte tem 2 anos depois que encerra o contrato de trabalho para entrar com a sua demanda. A parte tem 2 anos depois que encerra o contrato de trabalho para entrar com a sua demanda. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar quando eu vou fazer a minha contestação, né, além dos defeitos processuais lá da primeira parte das preliminares, eu vou observar. Passadas as preliminares, aí eu vou passar a observar as prejudiciais. Olho logo se há algum caso de decadência. Se não for, vou para a prescrição. E dentro da prescrição, vou olhar logo a mais importante, a primeira, que é a extintiva, ou seja, a prescrição bienal. Eu vou olhar quando terminou o contrato de trabalho. Opa, o contrato de trabalho terminou há mais de 2 anos, então eu já alego logo a prescrição bienal. Está lá no artigo 7º da Constituição Federal, que prescreve em 2 anos a ação trabalhista após o encerramento do contrato de trabalho. É constitucional esse prazo. Tá? Então, o empregado ou empregador, né, qualquer um deles, mas para acionar a Justiça do Trabalho, eles têm 2 anos. 2 anos de quando? 2 anos de quando se extinguiu aí o contrato de trabalho. Né? Então, terminou o contrato de trabalho e começa a contar o prazo prescricional, aí a prescrição extintiva. Beleza? Então, essa é a primeira. A segunda prescrição a ser alegada, tá? A segunda prescrição a ser alegada é a prescrição quinquenal. Tá? É a prescrição quinquenal, é a prescrição de reparação, ou seja, a partir de quando a parte foi buscar os seus direitos.
Então, a prescrição quinquenal, ela é alegada para diminuir ou para amenizar o prejuízo sofrido pela parte reclamada. Então, ela vai alega a prescrição quinquenal, tá? Então, isso vai dizer o quê, Tiago? É que a partir do momento que ele aciona o Poder Judiciário, ele está lutando pelo seu direito. Então, a partir do momento que ele acionou o Poder Judiciário, olha, acionei o Poder Judiciário. Então, a partir dali, daquele dia que ele ajuizou a sua ação, só lhe são devidos os últimos 5 anos do contrato de trabalho de verbas, tá? Então, a partir do ajuizamento da ação, só lhe são devidos 5 anos do contrato de trabalho de verba. Ou seja, se ele demorar muito, mesmo que seja dentro dos 2 anos, mas se ele demorar muito, ele ficou aí um tempinho, então ele vai perder os últimos 5 anos, tá? Então, vamos supor o seguinte, o cara trabalhou durante 10 anos para uma empresa. Saiu em 2020, janeiro de 2020 ele saiu, certo? Janeiro de 2020 ele saiu. Ele teria até janeiro de 2022 para acionar. Vamos supor que ele deixou para acionar em dezembro de 2021. Quando eu voltar os últimos 5 anos, né, porque é do ajuizamento, quando eu voltar, ele só vai ter direito às verbas de janeiro de 2016 até janeiro de 2021. Então, como ele saiu em janeiro até dezembro de 2021, então dezembro de 2016 até dezembro de 2021, os últimos 5 anos. Como ele saiu aí em janeiro de 2020, ele perdeu 1 ano e tanto. Ele perdeu 1 ano e tanto de contrato. Entenderam? Então, é 5 anos para trás da data do ajuizamento. Tiago, e para que eu alego essa prescrição? Gente, porque se você for condenado, se a empresa for condenada, ela não vai pagar o período. Ela vai pagar somente os últimos 5 anos. Da data do ajuizamento, não é do fim do contrato, não. Do fim do contrato é para frente, ou seja, são 2 anos para ajuizar a extintiva. É a primeira prescrição. Agora, da data que ele ajuizou, eu conto os últimos 5. Então, a empresa só paga os últimos 5 anos. Tá? Da data que ele tomou a providência, que ele foi requerer a providência do Poder Judiciário. Então, isso é a prejudicial de mérito. Ah, Tiago, eu não vou alegar não, porque eu vi que no CPC a prescrição pode ser alegada a qualquer tempo. Não, gente. O processo do trabalho tem que ser alegado no primeiro momento, tá? Porque apesar do CPC trazer sobre esse tipo de prescrição, né, em todo e qualquer grau, né, todo e qualquer grau, apesar do CPC trazer esse tipo de prescrição, a CLT é omissa com relação a isso, então eu vou poder alegar, mas eu tenho que alegar no meu primeiro momento que eu teria para falar nos autos. Tá? Eu tenho que alegar no primeiro momento. Ah, claro que é uma questão de ordem pública, eu posso alegar no segundo grau e tal, posso alegar desde que eu, né, repare esse tempo que eu deixei de alegar. Entretanto, o Poder Judiciário não pode arguir de ofício. Trabalhista, pelo menos. O civil pode, o CPC permite. Mas aqui a gente não pode trazer essa regra para cá, porque ela vai de encontro àquele princípio, né, de proteção ao hipossuficiente, o empregado, que aqui as partes podem não ter advogado, podem acionar sem advogado, sua ação e tal. Então, o judiciário acaba não arguindo de ofício, judiciário trabalhista, a prescrição. Certo? Então, essa regra de lá do CPC não vale aqui o processo do trabalho. Belezinha? Certo? Terceira parte da contestação. O que é que eu posso alegar agora? Ultrapassada a preliminar, ultrapassada a prejudicial de mérito, o que é que eu vou poder alegar agora no processo trabalhista? Então, eu vou poder alegar também, sabe o que, gente? A defesa contra o mérito. Agora é que eu vou pro mérito. Agora é que eu vou pro mérito. Agora é que eu vou... Porque assim, não sei se você já ouviu falar, mas numa contestação eu me defendo contra os fatos alegados. O direito o juiz sabe. O direito eu posso até, né, na causa de pedir remota e tal, sei o quê, eu posso até atacar ela, né, que é fundamentação jurídica, dizendo que essa fundamentação jurídica não existe mais, ou que não abarca aquele contrato do trabalho, que já está ultrapassada, que a gente tem outra lei e tal, enfim, o que for. Mas eu vou me defender dos fatos, tá? Eu me defendo dos fatos. Então, quando eu vou me defender no mérito, eu vou me defender dos fatos. E essa defesa do mérito, essa defesa do fato, tá? Que é a nossa terceira partezinha, ela se subdivide em duas. Essa defesa do fato, que é a nossa segunda parte, terceira parte, desculpa, ela se divide em duas. Que vai ser a defesa direta, né? Que vai ser a defesa direta e a defesa indireta, tá? Ela se subdivide em duas.
vai ser a defesa direta ou a defesa indireta. Tiago, e quem escolhe? Pode ser as duas, às vezes tem as duas, porque a gente pode ter N fatos na petição inicial e você tem que contestar um a um. Tem que contestar um a um. Por quê, Tiago? Primeiro, princípio da impugnação específica dos fatos. Se você deixa de impugnar um fato, aquele fato vai ter sido como o quê? Verdadeiro, já que não houve controvérsia, ele é um fato incontroverso, então eu tiro como verdadeiro no processo, tá? Salvo se for referente a algum direito, né? Mas se não, se for um fato deixou de ser contestado, deixou de ser impugnado, então vai ser tido como verdadeiro, o princípio da impugnação específica dos fatos, tá? E depois você pode, né, ter um contrafato que até então não foi apresentado no processo. O reclamante, quando apresentou a petição inicial, ele só apresentou a versão dos fatos dele. Ele não completou os outros fatos. E aí você aproveita e vai fazer uma defesa indireta, trazendo novos fatos para o magistrado. Aí você faz uma defesa indireta, trazendo novos fatos para o magistrado. Então, essas são as duas hipóteses de defesa contra o mérito. A defesa direta, que é a impugnação específica dos fatos, é quando a parte vai negar e nega, é uma defesa, é uma negativa qualificada, não é aquele negar porque eu não sei, não. É uma negativa qualificada. Ou a defesa indireta contra os fatos, que aí você vai trazer outros fatos para se defender daqueles alegados pelo reclamante. Vamos ver como é que seria cada um deles, tá? Primeiro, a defesa indireta, que é a impugnação específica, tá? A defesa direta e a impugnação específica está no artigo 341 de lá do CPC, tá? De utilização no processo do trabalho. Ele diz o seguinte, que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fatos constantes da petição inicial. Impugnação específica, defesa direta. O que é isso, Tiago? A parte vem e diz que fazia uma jornada de trabalho extenuante, que todos os dias trabalhava de 7 até as 7 da noite, que não tinha intervalo e tal, não sei o quê. Como é que eu posso fazer uma defesa direta contra isso? Dizendo não. Tá aqui os cartões de ponto, o horário de trabalho dele são esses que estão aqui no cartão de ponto. Acabou, ponto. Ele não fazia nenhuma hora extra. Eu estou atacando diretamente, estou negando, ou seja, negando de forma qualificada, já que eu estou trazendo os cartões de ponto, estou negando de forma qualificada o fato alegado na petição inicial. Nego de forma qualificada. Não preciso dizer mais nada. Estou negando de forma qualificada os fatos na petição inicial. Quem é que tem que provar? É ele da petição inicial. Tá? Então, isso também é importante. É estratégia de defesa. Certo? É estratégia de defesa. Claro que tudo a gente tem que se pensar na segurança e tal, que de repente ele tenha como comprovar e a gente tem que mudar a nossa estratégia. Mas é estratégia de defesa. Tá? Então, na defesa direta, tá? Na defesa direta, que é a negativa qualificada, o que é que eu faço? Eu nego o fato de forma qualificada. Tá? Eu vou negar o fato de forma qualificada, né? Vou contestar aquele fato de forma qualificada. É essa que é a defesa direta, tá? É a negativa do fato de forma qualificada. Então, se ele diz que sofreu um acidente de trabalho indo para a empresa, não sei o que é que eu vou fazer? Não, isso não ocorreu. O acidente não ocorreu indo para a empresa. Nunca esse acidente ocorreu indo para a empresa. Ele que traga prova de que esse acidente ocorreu na empresa. Não ocorreu nenhum acidente na empresa, não teve uma empresa, não tem relatório de acidente na empresa, acabou, pronto. Neguei de forma qualificada. O ônus da prova é de quem? De quem está trazendo aí a constituição dos seus fatos, ou quem quer constituir seus fatos, no caso é do autor. É uma defesa direta, tá? Ou seja, é a negativa qualificada. Não é eu não sei, não, porque eu não sei é uma negativa genérica, e a negativa genérica é a mesma coisa que afirmar. Ou seja, a mesma coisa que deixar de contestar e deixar de impugnar um fato é você admitir ele como verdadeiro. No processo, pelo menos. Certo? Então, se eu deixo de impugnar o fato, admito como ele verdadeiro. E a defesa indireta, Tiago? Né? A defesa indireta. Note que a terceira parte da contestação ela pode se dividir em duas. Vai depender do que você quiser. Tá? Vai depender do que você quiser. Então, você pode trazer a lume aí, o que sua imaginação quiser, se você tiver comprovado. Porque a defesa indireta, ela atrai o ônus probatório para a reclamada. Na defesa indireta, o ônus probatório ele vai ser atraído para a reclamada. Por quê? Porque você vai trazer para o juiz novos fatos que não foram relatados na petição inicial. Então, se você traz novos fatos, esses novos fatos vão ser incumbência sua para a prova.
Tá? O ônus da prova ele incumbe a quem constitui, no caso, para o autor, e quanto ao réu, quando ele alega fatos modificativos, distintivos ou impeditivos do direito do autor. Tá? Então, a alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos é que vai ser a nossa defesa indireta do mérito. A alegação de fatos extintivos, de fatos extintivos, de fatos modificativos ou de fatos impeditivos é que vai ser a nossa defesa indireta. Então, eu trazendo a lumen novos fatos que extinguem o direito do autor, que impedem o direito, o exercício do direito do autor, a pretensão do autor, ou que modifica a pretensão autoral, eu estou fazendo a minha defesa indireta, tá? Eu estou aí fazendo a minha defesa indireta. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, acho que ainda tratando sobre hora extra, que a gente vai aproveitar e tentar abarcar as três hipóteses de defesa indireta, né? Os três fatos que representam a defesa indireta que eu posso alegar. Então, na mesma questão da jornada extenuante, tá? A pessoa entrou com uma petição inicial dizendo que tinha uma jornada de 7 da manhã às 7 da noite, que não tinha direito a intervalos e que trabalhava de segunda a sábado desse jeito. Qual seria um fato extintivo? Vamos começar com o extintivo. Qual seria um fato extintivo alegado pela reclamada, que ela pode alegar em sua defesa indireta? Pagamento. Lembre sempre disso. Quando eu estou tratando de extinção do direito, eu estou tratando de quitação. Não faz jus, está tudo pago. Então, eu começo com a minha defesa indireta, sabe como? Concordando com o fato alegado por ele. Concordando com o fato alegado por ele. Só, de fato, ele trabalhava de 7 a 7 da noite, concordo, é uma jornada extenuante e tal, não sei o que, posso até responder na área administrativa. Mas todas as horas extras e todo o intervalo que ele não gozou, estão todos pagos. Tudo está pago. Ou seja, é um fato extintivo do direito do autor. Tudo está pago. Pagamento é um fato extintivo. É o que eu posso alegar. Mas está tudo pago. Notem que ele, quando pediu na petição inicial, ele não disse ao juiz isso. Isso é um fato novo trazido pela parte contrária. Né? Pagamento. O juiz até se assusta. Presta, está pago. Está tudo pago. Agora, como eu trouxe um fato novo, como eu trouxe um fato extintivo, né? A defesa é indireta, o ônus da prova é meu. Então eu vou ter que apresentar os comprovantes de pagamento. Se eu aleguei que está tudo pago, é uma defesa indireta, eu atraí o ônus probatório e eu vou ter que apresentar os comprovantes de pagamento. Mesmo exemplo, agora um fato impeditivo. De fato, tá? De fato, ele fazia essa jornada de trabalho, mas ele é gerente geral da minha empresa. Ele é gerente geral da empresa, ele tem procuração para mim, ele me representa onde for. Ele é gerente geral. Por que, Tiago, é um fato impeditivo? Porque o cargo ocupado por ele, legalmente, não lhe dá direito ao recebimento de horas extras. Então, é um fato impeditivo. Ele não disse ao juiz qual era a sua função. Ele não trouxe para o juiz, é um fato novo e que impede a percepção das horas extras. Ou seja, é uma alegação em que a lei diz, olha, realmente, diante dessa situação, não são devidas as horas extras. Tá? Ou eu poderia alegar o seguinte, mas ele fazia teletrabalho. Ele trabalhava desse aí e fazia teletrabalho, que também não está sujeito ao pagamento de hora extra. Claro que o juiz não sabia disso, nem que ele era gerente ou que ele trabalhava como teletrabalho, ou que ele estava no regime de teletrabalho. O juiz não sabia. E como é um fato novo, o ônus da prova é de quem? É de quem fez a defesa indireta. Ou seja, é da reclamada. Mas faz dela a prova, ela se desincuba aí do ônus da prova. Né? Então é uma defesa indireta, é um fato impeditivo, é um fato legal que impede a percepção, que impede a pretensão da parte autoral. Tá? Então é a segunda modalidade de defesa indireta. E a terceira e última seria um fato modificativo. Tá? A terceira e última que seria um fato modificativo. Como assim um fato modificativo, Tiago? Você vai trazer para o magistrado um fato que modifique o direito à versão trazida pela parte autora. Tá? Que modifique aí o direito à versão trazida aí pela parte autora, ou ao menos amenize aí o direito.
tá? Ou ao menos amenize. Então aí você vai contestar. Você vai dizer, olha, de fato ele tinha essa jornada, mas não ia até 7 não. Ele fazia as horas extras, legal, dentro do horário, mas ela não ia até 7 não. Ela ia, variava de acordo com o cartão de ponto e tal. Eu não paguei, eu quero o abatimento de algumas que já paguei, enfim. Você modifica a extinção, a versão dos fatos. E aí você também fica com ônus probatório. E aí também você vai ficar com ônus probatório. Tá? Então a espécie de defesa indireta, né, ela transfere o ônus probatório para a parte reclamada. Seriam os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Defesa indireta. Então quais são as 3 partes da contestação? E que vocês vão ter que fazer um trabalho aí, né, o próximo e última atividade é sobre a identificação dessas 3 partes. Inventem não, sigam esse roteiro. Primeiro, preliminares, ou seja, defesa processual, dilatória ou peremptória, preliminares. Segundo, prejudicial de mérito, tá? Alegando a decadência ou você alega a prescrição. Dentro da prescrição você pode ter a extintiva, que é a bienal, e a quinquenal. E pode alegar a prescrição quinquenal. E depois a defesa contra o mérito. E aí você tem a defesa direta, que é a impugnação específica de cada fato, é a negativa qualificada. E a defesa indireta, que é quando você traz fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então essas são as 3 partes aí, né, de um breve resumo da contestação. Vão ter que identificar isso numa atividadezinha e ir para a vida. Ir para a vida. Foi de forma muito simplória e muito simplificada, mas eu acredito que é mais que suficiente. Beleza, gente? Então, até as próximas.